Caríssimos irmãos e irmãs, também que nos acompanham pelas redes sociais. Como eu disse, o profeta Amós, ele denuncia um tipo de pecado mais fortemente do que a idolatria. A maioria dos outros profetas denunciam a idolatria. O que é a idolatria? Escolher um outro Deus, outros deuses que substituem a Deus, né? O profeta Amós denuncia a humilhação dos pequenos, tratar mal os pobres, os humildes, né? Ouvi isto, vós que maltratais os humildes e causais a prostração dos pobres na terra. Isso é muito importante. Deus abomina quem maltrata quem está, entre aspas, abaixo. Seja num cargo político, na política, seja funcionário, seja alguém, coordenação na igreja, seja o padre com o outro, seja lá quem for, o bispo com os outros, o papa. Ninguém pode usar do seu cargo para maltratar ninguém. E garçom, né? Quantas vezes a gente ouve cada barbaridade que se diz. As pessoas mais humildes, que se fazem fracas, assim, que se mostram fracas, que às vezes ouvem coisas pesadas, que a pessoa não fala para outra pessoa que tem mais presença, ou porque não tem condição financeira, ou porque depende de você. Muitos são humilhados pela dependência financeira. Aqui ele até denuncia: dominar os pobres com dinheiro, os humildes com um par de sandálias. É muito importante, porque isso, quando eu estou dizendo isso, eu não estou falando assim, eu, Pablo, estou ensinando vocês. Nós todos estamos sujeitos a isso. Vocês sabem disso? Ou não? Vou dar um exemplo. Se eu estiver muito ocupado e vier uma pessoa mais humildezinha, tal, a chance de eu falar, não, depois a gente fala. Se vier uma pessoa com mais presença, como é que você vai reagir? Ah, tudo bem. É ou não é? Não vamos ser hipócritas, gente. Para nós vivermos o que Deus quer, tem que lutar muito. Porque a gente não presta naturalmente. Agora, Deus é muito esperto. Por que ele disse: quando vós forem fazer festa, chamem os pobres, os coxos, que não podem te retribuir. Por quê? Por quê? A vossa retribuição será no céu. Quando você quebra esse ranço que a gente tem de respeitar os poderosos, os que têm, porque na verdade por trás está assim, eu posso depois ganhar algo dessa pessoa, né? Quanto mais nós lutarmos para dar a vida aos que não vão te dar nada em troca neste mundo, nós receberemos no céu. Repito, não adianta hipocrisia. Todos nós estamos sujeitos a isso o tempo inteiro. A chance, quando você está nervoso, de partir para cima de um humilde é muito maior que alguém que você não vai, né? Sim ou não? Então vamos colocar os pingos nos i. Nós todos estamos no mesmo caldeirão. E precisamos urgentemente de pedir a graça de que Deus... E lembrem-se, existe uma mística. Ou os anjos, ou o próprio Cristo vem no pobre. Lembra, já falei 1000 vezes, do menino que foi lavar o para-brisa? Que depois eu falei que não tinha dinheiro, e tinha, ele lavou o da frente, de trás, e depois eu fui pagar e ele não quis. E eu fui estudar depois lá, que eu tinha prova no outro dia. Quem disse que eu consegui estudar? Porque eu sempre busco a racionalidade. Primeiro, não é normal lavar o para-brisa de trás. E depois negar o dinheiro. Claro que ali tinha algo místico. Claro que tinha. Quem assistiu Alta Compadecida? Assistiram? Depois de tudo que passou lá em cima, eles tiveram uma chance. E como é que termina o Alta Compadecida? Jesus no pobre, não é isso? Pedindo ajuda. Não, por favor. Não incomoda. E aí a carroça indo embora. E Jesus... Não é assim? Não, no final, a última cena. Não é ela não, só tinha os dois. Lembra disso? Só tinha os dois principais. Lembram da cena? Acho que termina assim, não?
termina a cena assim, dando as costas para Cristo que se faz no pequeno. Cuidado, todos nós. Repito, eu tenho até medo de falar assim, porque nós todos estamos no mesmo caldeirão. Uma coisa boa que eu aprendi de quando eu cheguei até hoje, sempre, bom, venhamos e convenhamos, sempre se busca ajudas de ricos na igreja. Bezerro, não é assim? Uma doação generosa. E o que o dízimo mostrou para mim? Quem sustenta a igreja? Os pobres e classe média. Sim, disparadamente. Eu nunca me senti tão livre hoje na igreja como eu sinto hoje. Eu não tenho mais nenhum tipo de necessidade de tratamento diferencial com ninguém para ganhar algo. Porque o povo, eu não tenho quase de ouvir falar quem está vendendo gado dá os 10% que deveria dar, ou vendendo a soja. Mas tem vários de um salário mínimo dando um dizimista aqui. Vários que ganham salário mínimo. Que você pensa assim, como é que uma pessoa dessa vai devolver o dízimo? E devolvem. Vários. Então uma coisa que eu aprendi é isso. Né? Que quem sustenta são os humildes. Os ricos gostam de dar opinião. Né? Ou então dá uma coisa uma vez na vida, outra na morte, acha que aquilo lá é suficiente para... Mas dízimo mensal, que sustenta a igreja todos os dias. Então nós temos que hoje abrir a mente para os humildes, porque eles vão acabar nos recompensando no céu. No céu. Isso é muito importante. São eles. E no Evangelho, nós temos um chamado extraordinário. Para mim, o chamado mais esplendoroso. O de Mateus. Cobrador de impostos, pecador. Jesus chega e diz, segue-me. E ele se levantou e seguiu Jesus. Como é que acontece uma coisa desse jeito? Um cara que é cobrador de impostos, todo pecador, e de repente Jesus chama e ele levanta e vai. Até tem um quadro famoso em Roma, numa igreja francesa, Saint-Louis Français, né? Que tem um quadro só que o quadro, eu acho que o pintor é italiano, Caravaggio, que é um quadro que chama o Chamado de Mateus. É muito famoso. Tem gente que vai para todo lado para ver esse chamado. Que é um jovenzinho que está assim na mesa e entra uma luz e ele olha e vai e segue, né? Não dá para você ver no quadro que ele segue. Mas ele olha a luz que entra como se... Então, o que é esse quadro de Caravaggio? Porque é muito intrigante, como é que de uma hora para outra... Bem, lembrem-se de que o pecado desordena a nossa vida. A vida perde o sentido com todo o sofrimento e pecado sem Cristo. O que Cristo faz quando alguém tem um encontro pessoal? Não é um chamado extrínseco. Cristo ilumina a sua vida e todos os pontos da sua vida, até coisas graves que você sofreu, por exemplo, um abuso sexual na infância, que uma pessoa não consegue engolir e querendo ou não querendo, indiretamente até culpa Deus ou não. Eu era criança, por que o senhor não estava lá? Quando você tem um encontro pessoal com Cristo, Cristo ilumina que aquilo que você passou pode ainda ser usado para um grande bem. Qual? De você se entregar a Deus, Ele te curar e você ainda ser um missionário, missionária para ajudar pessoas que foram abusadas. A falta do pai e da mãe na infância, na adolescência, ou até pai e mãe que são violentos, que é difícil para aceitar. Quando você tem um encontro pessoal com Cristo, Ele te ilumina, que você vai ter o amor, você nunca deixou de ter amor de pai e de mãe, que é o Pai eterno e Nossa Senhora, por isso que nós temos uma mãe, de uma forma esplendorosa, que sacia esse desejo de ser amado, e que agora, se eles se abrem a esse amor, perdoam os pais e rezam por eles, ainda podem salvar os pais. Então toda a vida ganha sentido. Por isso que um pecador, quando encontra Jesus, vai. E eu disse hoje de manhã,
é como um pêndulo. Existe o bem, existe o mal. Existe um pêndulo que às vezes vai para o mal. Usa droga, rebelde, rouba, mata. Quando essa pessoa encontra Cristo, a luz ilumina tanto, e a gratidão é tão grande, que o pêndulo faz como? Para o bem, não é? Maria Madalena virou uma santa muito mais fiel do que os apóstolos, que era a pecadora, sei lá, adúltera ou prostituta, não sei o que. Tem várias propostas aí de quem é Maria Madalena, mas prostituta, adúltera, pecadora. Com Cristo ela se tornou mais fiel que os apóstolos. Por quê? Porque quem é pecador e se encontra com Cristo tem uma gratidão tão grande que quer dar a vida. O pêndulo que fica parado, geralmente, é quem vive na igreja a vida inteira sem querer mudar de vida. Está lá 20, 30 anos fofocando de cá, fofoca de cá, né? E grita e critica de cá e de lá. Mas não muda, não quer ser diferente, não quer ser uma pessoa melhor. Os grandes pecadores não conseguem ficar simplesmente parados. Eles querem. A gente vê isso também muito com os nossos recém-convertidos protestantes, né? Vocês já viram que eles são sempre mais solícitos, querem aprender, querem servir? Isso é muito interessante, a questão do pêndulo, do mal e do bem. E depois que Mateus segue Jesus, Jesus senta com os cobradores de impostos e os fariseus começam a criticar. Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? E Jesus diz, aprendei, quero misericórdia e não sacrifício. Não vim para os justos, mas para os pecadores. A igreja é um hospital. Ora, se é um hospital, nós somos doentes ou não? Quem é o médico? O padre Pablo? Jesus. Eu estou aqui para que o médico, que é o médico dos médicos, atue em mim como cabeça. Mas não quer dizer que o Pablo não esteja doente. Sim ou não? Ora, se nós todos somos doentes, nós temos que aprender a lidar com isso na igreja. Como que nós lidamos com isso na igreja? Jesus tem dado explicações. Primeiro, eu preocupo com a minha santificação. Eu olho para os meus defeitos e luto ardentemente, com violência, contra as minhas paixões desordenadas. Sim ou não? Luto ou não luto? Com toda força. E quando você vê os pecados, as doenças dos outros, do padre, da pastoral, do coordenador da pastoral, o que você faz? Fofoca? Faz tititi paralelo? Olha lá, fulana, por que ela está lá na frente? Você sabe quem que ela fez? Quem que ela é? É isso? O que vocês fazem? A primeira coisa, rezar pela pessoa. Se você tem amizade e credibilidade, correção fraterna. Se você não tem, reza. E se a pessoa precisar de ajuda, peça ajuda de quem tem amizade. Avise para quem tem amizade, para que chegue na pessoa. Ou até pode chamar o padre. Mas nunca ficar com conversas paralelas. Porque isso mina a igreja, destrói. Vejam bem, existe uma regra que eu quero ir embora daqui, que vocês guardarem isso no coração. Vida privada de alguém não se comenta na paróquia, a não ser que a pessoa se abra. Entenderam ou não? Não se passa o tempo inteiro. Eu que sou o padre. Até tem um padre aí que uma vez falou assim, eu estou muito triste porque eu vou nas redes sociais e aquele povo que está aqui na igreja está lá no forró, está lá bebendo e cai. Eu falei, simples.
Ele o quê? Não veja onde eles estão? Eles são adultos. Adultos. Você tem que dar o princípio na igreja. Mas eu não posso ficar atrás de você. Por que você estava lá, Marleninha, naquele biblioteca? O que você está fazendo lá? Você está louca? O que é isso? E outra coisa, esse julgamento não é muito perigoso? Ou então, o padre está com uma mulher dentro de casa que sai por algum motivo, olha lá, saiu da casa do padre. Olha que veneno mais louco um negócio desse. Você sabe o que é o motivo? Claro que eu tento evitar que isso aconteça, mas pode ter tido algum motivo. E essa fala, o que ela traz junto? Um veneno imensurável. Não só da minha pessoa, mas de Cristo. Porque quando mancha o padre, mancha Cristo. Você viu que a coordenadora da pastoral está muito perto do fulano? E ela é casada. Olha que fala mais horrorosa. Sem sentido. Perigosa. Ou não é? Então nós todos temos que parar de falar de vida pessoal. Quantas e quantas vezes falam assim, padre, a missa todo domingo está lá, está chifrando com adultério. O que você vai fazer? Nada. Nada? A pessoa se abriu comigo? Não. Então eu não posso entrar na vida pessoal dela. O que eu posso é falar, não me liga que adultério é pecado. Falo ou não falo? Grave, o tempo inteiro. Agora, se eu chegar na pessoa, ela vai falar assim, por acaso eu quero saber a sua opinião? Eu não abri com você. Ah, mas eu sou o padre. E daí? Eu só venho na sua missa porque me pediram para vir. Eu nem queria estar aqui. Agora que eu não volto mais, porque eu nem falei da minha vida para você. Eu só entro na vida pessoal de alguém se esse alguém se abre e busca ajuda. Assim como já aconteceu muitas vezes de maridos me ligarem, fala com a minha esposa que está acontecendo isso. Olha, se você convencê-la a vir aqui, eu falo, mas eu não posso ligar para ela, porque você me pediu. Porque ela não me deu espaço à sua vida privada. Entenderam ou não? Assim como eu não fico olhando onde vocês estão, o que vocês estão frequentando. Nunca. O que eu tenho que fazer é dar princípios. E vocês podem aplicar no boteco, pode aplicar na festa de criança, pode aplicar na Disney World, pode aplicar em qualquer lugar. Porque vocês são adultos. Agora, se vocês não conseguem aplicar, quem tem que procurar ajuda são vocês. Padre, nessa situação, o que eu faço? O que a igreja diz melhor? Vocês são adultos. Eu não tenho que ficar rastreando. Agora, claro, mas venhamos e convenhamos. Se existem situações que escandalizam, por exemplo, se essa mulher que entra na minha casa, entra segunda, entra quarta, entra sexta, entra sábado, entra outra semana, aí não. Aí você pode chegar no padre. Padre, a sua atitude está escandalizando. Ou não? Isso é uma correção fraterna. Certo? Existem os escândalos. Como aconteceu, a gente já sabe aqui, porque senão também a gente deixa passar muita coisa. Quando um fulano aqui sumia na hora da missa. Alguém se atinou. Né? Toda vez na hora da missa sumia. Depois viu esse fulano lavando a mão de um menino. Na hora da missa. Né? Já tinha vindo muitas informações. E eu estava... Quando veio a última informação de lavar a mão, eu perguntei, ela caiu? Não. Machucou? Não. Era pequena? Não, grande. Lavar a mão, né? Na hora da missa, toda hora que alguém que some. Aí eu já, vem aqui. Então, ao mesmo tempo que nós não temos que entrar na vida privada, mas nós temos que vigiar escândalos. Sim ou não? E mesmo o padre. Se tiver uma atitude de escandalosa do padre, tem que chegar no padre. Padre, sua atitude está escandalizando.
Isso já não é errado. Mas você está chegando na pessoa. Você não está... O padre está falando. Olha lá o padre toda hora. Aí falou, olha lá o padre. Olha lá o padre. Olha lá o padre. Isso só faz piorar, minar. Então, eu queria muito que vocês... Eu vou bater muito nessa tecla, até eu ir embora. Por favor, as conversas de vida privada são um instrumento do capeta na igreja. E deve ser eliminada. Eliminada para sempre. Em todas as pastorais. Se vocês querem ajudar, fala com a pessoa, fala com o padre, reza por ela, mas não fiquem conversando picuinhas sobre o que desconfianças, onde estava, com quem estava, a posição, vestir uma roupa tal, como é que aquela fulana da pastoral tal veste aquela roupa. Isso é coisa de se falar. Cala a boca. Outro dia, alguém falou assim, padre, o senhor viu, eu não sei quem, se foi até um de vocês, o senhor viu aquela mulher que fez a leitura, a roupa sensual que ela estava, coladinha? Eu disse, não lembro. E não lembrava. Eu não estou olhando lá. Né? Ah, padre, mas o senhor é pastor, tem que... Olha, gente, os princípios eu estou dando. A modéstia é um princípio. Agora, se eu ficar com cada pessoa enchendo o saco, não dá. Vocês não são mais crianças. Não é verdade? Não dá. Agora, a pessoa que vai se convertendo, ela vai... E realmente, gente, na sociedade que a gente vive, tem gente que vai de decote apertado e não pensa que está fazendo mal. Ou não? Não. Gente que é recém-convertida, isso é tão comum lá fora ou não? Hã? Então, tem que ter um certo tempo de conversão da pessoa. Não dá para você chegar em ferro e fogo. Agora, é claro, a pastoral da liturgia tem que chegar antes, olha, na hora da leitura tem que vir com a roupa tal. Pode falar, não tem problema. Mas se acontecer de escapar, não dá para ir no ferro e fogo com uma pessoa que às vezes não tem conversão. Ok? De fato, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. E outra coisa, nós temos que usar a igreja para ser... Papa Francisco fala de hospital de campanha. Hospital de campanha é hospital de guerra. Nós estamos numa guerra que nunca se viu antes. Contra todos os valores da igreja. O que se faz no hospital de guerra? Pega todos os feridos e põe dentro da... E depois você vai avaliando um por um. Ora, se você está pondo todo mundo dentro do hospital de guerra, existem níveis de conversão totalmente discrepantes, ou não? Tem gente que vai vir de shortinho aqui na missa. Não estou falando que isso é certo, gente, mas cuidado. Eu estou falando que tem um tempo de conversão da pessoa. Ou não? Todo mundo já veio pronto? Eu sei que tem padre que na missa, você que está sair de roupinha. Um exemplo. Tem gente que fala que é difícil de vir na missa de manhã, porque ela vai na academia. Eu falo, vem. Ah, mas aquela roupa de academia, vem assim mesmo. Eu sei que tem gente que vem com... Teve um padre que brigou no outro lugar aí, porque... Gente, mas eu prefiro que venha com roupa de academia do que não vir, ué. Não é roupa tão... É claro que a roupa de academia é mais colada, mas eu não acho tão assim fora. Né? Se for muito colada, tudo bem. Mas às vezes põe a blusa por cima... E às vezes essa vinda todos os dias à missa vai dando cada vez mais um coração mais convertido. Outro dia também, uma mulher que morava que é do Rio de Janeiro, voltou para lá, estava aqui, e ela disse o seguinte, eu vim do Rio de Janeiro para ficar com meu marido nessas empresas de energia. Se eu não fizer pelo menos um café para ele, eu vou chegar 5, 10 minutos atrasado durante a semana. Faz o café e vem atrasado. Domingo não pode chegar. Domingo é um dia que só pode chegar atrasado se for por um acidente grave, né? Um problema grave. Mas durante a semana, eu permiti. Não ia perder. E ela vinha todos os dias. Você lembra dela? Uma do Rio. Todos os dias. Se eu falo, não, tem que ser, ela não viria. Só quem é pastor vai entender. Eu também, quando cheguei no início da paróquia, eu queria que fosse ferro e fogo. Ou é ou não é?
Não funciona. Até porque com a gente não é assim. Imagina se Deus fosse ferro e fogo comigo. Imaginaram? Então nós temos que ter uma mente mais de misericórdia. Não é de relativismo. Não é de relativismo. Como eu nunca fui relativista no pecado. Fui. Nunca. Nunca deixei margem. O que é pecado, é pecado. E deve ser, né? Eu que falo de contraceptivo, eu que falo de sexo fora do casamento, que é pecado grave, eu que falo de DIU, que é abortivo, e assim por diante. Coisas difíceis de falar. E é. Agora, a pessoa que chega de uma hora para outra, ela consegue viver sem isso? De uma hora para outra? Não. Quem que ensinou o método Billings para ela? O que os médicos lá fora falam de método Billings? Ri na cara. Por que de uma hora para outra ela tem que crer em mim? Ter credibilidade em mim? E se o marido não quer deixar de usar camisinha? E fala que vai largar cedo? Ela tem que tolerar, porque senão o marido larga. Camisinha é pecado? Grave. O que eu falo para ela? Tolera, confessa quando dá. Eu vou falar para ela separar? Vocês estão vendo que não é fácil ser pastor, gente? E nesse mundo ainda piorou? Não é simples assim. Você tem que caminhar com a pessoa, até que ela tenha o dízimo. É um mandamento da igreja ajudar a igreja. Mas como é que o povo chega na igreja com relação ao dízimo? Vixe, está acabando o meu. Que o dinheiro vai para o Vaticano, não é assim? Que o bispo toma tudo, que não adianta ajudar, que o padre gasta o dinheiro para cerveja e sei lá, farra com o dinheiro dele. O que mais? Ele vai mudar de um dia para o outro aqui? Então se eu falar para ele, você não é dizimista, você vai para o inferno. Ele vai embora. Você tem que ter um tempo, você tem que formar a consciência dele. Olha, o padre ganha 2 salários mínimos, mesmo se o seu dízimo for 1 milhão. Não, ele pode gastar com as coisas pessoais com aquele dinheiro. Né? Olha, não vai dinheiro para o Vaticano. Vai 10, 13% para a Cúria. Os 87% fica aqui. É mentira isso. Pronto. A pessoa vai aprendendo. Mas pode demorar meses, anos ou não? Então, gente, eu queria muito que vocês entendessem o lado do pastor, mas que vocês ajudassem o pastor, cortando as conversinhas paralelas, ajudando. Pode fazer correção fraterna com o pastor, pode fazer correção fraterna entre vocês, mas vai na pessoa, vai na fonte. Olha, esse aqui escandalizou um pouco. E o jeito de falar também, né? Correção fraterna é correção fraterna. Olha, aquele dia, não é chegar assim, senta aqui, tem uma coisa muito difícil para mim falar, mas eu tenho que te falar. Isso já não é mais fraterno, hein? Né? O jeito de falar manda. O jeito de falar manda. Então, eu queria muito que essa leitura de hoje entrasse no coração, porque senão nós não vamos curar pessoas lá fora. Nós vamos ferir gente aqui dentro do hospital e jogar para fora ferido. Ao invés de ser um hospital, vai ser um açougue, que corta os outros e joga para fora. Aqui é hospital, pega a ferida. A ferida é a roupa. Sei lá o que. É a pessoa que ainda vai na farra, que está na bebida. É a ferida. Para ela cicatrizar demora um tempo. Enquanto isso, nós temos que ir amando, corrigindo com amor, rezando, sem fofoca, sem conversa paralela. Certo? Tudo bem? É difícil entender isso? Ou não? Vai ser uma paróquia cada vez mais objetiva de ser um hospital, reconhecendo que nós todos somos doentes? Tem alguém que não é doente aqui? Não. Acabei de confessar ali hoje um monte de trem. Agora, eu estou um pouquinho, já está começando a abrir a primeira ferida, mas estou no momento de cicatrização. Doente. Se eu não buscar o remédio, que é o sacramento da confissão e da comunhão, vira doente terminal. Todos nós. Só Cristo é o médico. Ele é o médico dos médicos. Busquemos essa graça.
que Nossa Senhora nos coloque no Sagrado Coração de seu Filho, ela que mais gerou esse médico dos médicos e continua gerando novos cristos na igreja. Assim seja.